Meus irmãos, como é bom revê-los e recebê-los nessa manhã de domingo, como é bom estarmos juntos aqui, sejam todos muito bem-vindos. Saudamos aqueles que nos acompanham através do rádio, através da internet, como é bom ter sua participação neste culto. Nesse momento inicial, algumas breves comunicações, alguns avisos, compartilhando com os irmãos algumas informações sobre as nossas atividades. Tivemos uma semana muito intensa, muita coisa acontecendo. Desde a quarta-feira, nossos adolescentes estavam ali em Capongópolis, em seu acampamento, já estão conosco, participarão do culto desta manhã, encerrando este acampamento. Na quinta-feira, estivemos em Camela, no interior do estado, onde está sendo realizado um projeto de construção do novo templo, com o apoio de uma equipe de americanos. Nós temos a alegria de registrar a participação também de nossa igreja, particularmente através dos irmãos Ramon Araújo, o arquiteto, o irmão Ronaldo, nosso engenheiro, que ali acompanharam a obra daquele trabalho ali. Foi com muita alegria que nós pudemos acompanhar aquele momento importante ali, de gratidão a Deus pelo que tem sido realizado ali na cidade de Camela.
Ontem, a Comissão de Arte e Cultura realizou mais um momento maravilhoso, extraordinário de passeio cultural, com um ônibus lotado. Participamos de cada atividade com muita satisfação, num ambiente muito agradável, enriquecedor, um momento muito feliz. Parabenizamos e agradecemos à Comissão de Arte e Cultura por mais esta realização. Queremos lembrar também aquilo que temos para acontecer. Hoje, após esse culto, tem almoço solidário. Então, mais motivo para todos os membros da igreja permanecerem após este culto e almoçarem juntos aqui, participando assim, cooperando com esta atividade, com esse almoço solidário. Durante esta semana, o Grupo Produtivo retoma suas atividades a partir de amanhã, queremos lembrar isso. Outras organizações da igreja, mesmo algumas que haviam parado um pouco suas atividades no mês de julho, já as retomaram. É o caso, por exemplo, da MCA da Noite, que está inclusive com um lindo programa de adoção de jovens e adolescentes, e mesmo pessoas que não participam da MCA da Noite também podem cooperar, podem procurar a irmã Auristela, a irmã Ednilza para falar sobre isto. Estamos aí nesse mês de agosto com algumas atividades especiais, principalmente relacionadas aos nossos jovens e adolescentes. É o caso do 6º CONEX, Congresso de Jovens e Adolescentes de nossa igreja, que acontecerá nos dias 21 a 24 de agosto. Teremos como orador oficial o pastor Roberto Amorim, pastor da Igreja Batista do Farol, em Maceió, bastante conhecido e querido de nossa igreja, e pedimos aos jovens e adolescentes que providenciem o mais rápido possível a sua inscrição para melhor organização, melhor planejamento do CONEX, e já reservem esse tempo aí para este congresso, 21 a 24 de agosto. Lembrando mais uma coisa, em agosto, nossa Assembleia Ordinária acontecerá no dia 24 e não no dia 17, terceiro domingo, como de costume. É um mês de 5 domingos, sendo que no último domingo, dia 31, nós encerraremos o mês de agosto com mais uma programação do culto cívico. É o domingo que antecede o dia de 7 de setembro, estamos nos organizando para esta programação no último domingo do mês de agosto. Queremos lembrar também as atividades da área de família, chamamos a atenção para os avisos constantes no boletim, destacamos o próximo encontro, a próxima palestra para casais aqui na igreja no dia 15, e lembramos inclusive que haverá uma palestra com o pastor e psicólogo Eufrásio Araújo. Então já reserve na sua agenda este compromisso aqui no próximo dia 15, sexta-feira. É uma programação que vale a pena acompanhar os casais especialmente e convidar outros casais para também participarem. A Comissão de Arte e Cultura tem uma reunião hoje às 16 horas, pedimos aos membros que estejam atentos com relação a isso, e esses são os avisos e as comunicações. No próximo final de semana, sexta e sábado, o pastor da igreja estará em Natal, participando como orador do encontro da Associação Batista Leste do Rio Grande do Norte, mas retornaremos ainda no sábado à noite ou no domingo cedo para estarmos juntos no próximo domingo aqui em nossas atividades normais da igreja. Pedimos aos irmãos que orem também por este compromisso, por esta programação. Além dessas comunicações, eu preciso fazer um alerta aqui. Chegou um aviso de que há um veículo de cor preta, um Sandero, de placas PFW 6502, que está estacionado na farmácia. Se por acaso for alguém que esteja aqui, por gentileza, o mais rápido possível, retire esse veículo dali. Nós precisamos evitar qualquer tipo de conflito. O uso do estacionamento da farmácia é para os usuários da farmácia, naturalmente, e nós primamos por isso, temos um cuidado muito grande com isso. Então, se é essa situação, por gentileza, providencie a retirada urgente. É um Sandero preto, placas PFW 6502. Quero ainda comunicar aos irmãos, o irmão Jordão está tentando localizar a sua Bíblia, que estava na secretaria. Algum irmão pode ter confundido, então observe se a Bíblia que o irmão tem consigo é a sua ou a dele, para que possa fazer a entrega. Feitas essas comunicações, irmãos, eu gostaria apenas de compartilhar com a igreja que há duas famílias da igreja que carecem de nossas orações.
Esta semana faleceu o sogro da irmã Ana Cabral, o pai do irmão Cabral. Devemos orar, faleceu ali na Paraíba, devemos orar pela família, e também a mãe da nossa irmã Vilma Souza, na cidade de Lajedo, no interior. Devemos orar por essas famílias de nossa igreja que foram atingidas aí pela perda de um ente querido. Eu queria agora identificar as pessoas que nos visitam, e eu tenho alguns nomes aqui, gostaria de compartilhar esses nomes, não consegui localizar. Bem, eu gostaria então de pedir, por gentileza, a todos aqueles que nos visitam neste momento, que se coloquem de pé, onde estiverem, assim nós poderemos identificá-los. Temos várias pessoas presentes, permaneçam de pé por alguns instantes. Eu vou pedir a alguém da igreja que esteja próximo a você que o cumprimente, e assim nós poderemos expressar nossa gratidão por sua presença. Estamos muito felizes em vê-los, felizes em rever o irmão Josinaldo, que ainda é membro da Igreja Batista de Itacuruçá, mas em breve, se Deus quiser, será membro de nossa igreja também, essa é a nossa expectativa. A todos vocês, nossa saudação. Você vai receber um cartão de boas-vindas entregue por nossa equipe de recepção. Por gentileza, preencha os dados pessoais na parte destacável do cartão e entregue aos pastores após o culto, e assim poderemos manter contato com vocês. Somos muito gratos se você puder fazer isso. A todos vocês, nossas boas-vindas, nosso desejo de que este culto seja uma bênção na sua vida. Neste momento, em atitude de oração, nós vamos nos preparar para cultuar ao Senhor. Por imenso fardo de pecado e de temor, foi que Cristo então tocou-me. E agora perdoado estou. Tocou-me, oh, tocou-me, oh, quanta paz no coração. Transformado agora sou. Tocou-me e me deu seu perdão. Desde que encontrei meu mestre, sinto paz, prazer sem par. Meus louvores ergo a Cristo, seu nome eterno vou proclamar. Tocou-me, oh, tocou-me, tocou-me, oh, quanta paz no coração. Transformado
Coloquemos de pé para a leitura da palavra de Deus, que será conduzida pelo pastor Esdras Gaspar. A palavra se encontra no Salmo 59, versículo 16, conforme transcrita no nosso boletim, a uma só voz, leiamos todos, assim diz a palavra: Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua benignidade, porquanto tens sido para mim uma fortaleza e refúgio no dia da minha angústia. Amém. Cantemos logo de manhã 401 do Inário para o culto cristão. Pai nosso que estás nos céus, os teus filhos, Senhor, nesta manhã eles se reúnem para honrar, louvar, adorar e glorificar o teu santo e bendito nome. E nós o fazemos, Senhor, com alegria nos nossos corações. Alegria, Senhor, porque nós temos esta oportunidade. E a tua palavra nos diz que a noite vem, na qual ninguém mais poderá trabalhar. E enquanto, Senhor, a noite não chegou nas nossas vidas, os teus filhos aqui comparecem para bendizer o teu santo nome. Muitos, Senhor, dos que aqui estão em alegria, estão cantando louvores ao teu nome de agradecimento pelas bênçãos que tu tens derramado sobre as nossas vidas. Outros, Senhor, trazem dentro do seu coração a dor, a preocupação. Outros, Senhor, enfrentaram noite de lágrimas. Outros, Senhor, estão com os corações aflitos, preocupados, ó Deus, com os mais variados tipos de situações, as quais tu as conheces muito bem.
mas eles estão aqui, Senhor. Eles estão aqui porque eles reconhecem que Tu és nossa fortaleza e refúgio bem presente na hora da tribulação. E ainda que a terra se transtorne, ainda que os mares rujam e que as águas se levantem de maneira impetuosa, nós sabemos que há um Deus que tudo pode e que intercede pelo seu povo. Assim sendo, Senhor, nós queremos clamar e aclamar o Teu nome, dizendo que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza e Tu és socorro bem presente no dia da angústia. Deus, receba o louvor, o culto dos Teus filhos, Senhor, porque nós o fazemos com alegria nos nossos corações. E nós Te pedimos, Senhor, que segundo a Tua palavra, Tu tragas cativo todo pensamento em obediência à Tua palavra e que neste momento, Senhor, nós estamos voltados única e exclusivamente para o louvor da Tua glória. Nós Te agradecemos por isto, no nome bendito de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém. Louvor ao Criador é o hino que o Coro Capunga entoará agora de Ralph Emanuel. Há duas famílias que, na manhã de hoje, têm um motivo especial de gratidão a Deus e desejam compartilhar isto com a igreja. E, nesse instante, eu queria convidar Lucas e Rafaela para trazerem sua filhinha, Carolina, e também Leandro e Emília,
para trazerem a Maria Alice. Queria que eles viessem aqui, nós teremos a alegria de colocar diante do Senhor e apresentar à igreja as vidas de Carolina e de Maria Alice. Queria convidar os demais familiares para estarem presentes também, estarem aqui ao lado dessas famílias, desses casais e de sua filhinha. E esse é sempre um momento muito significativo para todos nós. É sempre um momento de muita alegria para a igreja, podermos colocar diante do Senhor a vida de uma família, mas particularmente a vida de um bebê recebido pela família como presente de Deus. Gosto sempre de me lembrar nesse instante do que diz o Salmo 127 em duas de suas verdades preciosas. Uma delas, a declaração de que os filhos são herança do Senhor, de que o fruto do ventre é galardão de Deus. A outra, a verdade de que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por isso, o que eu quero dizer aos pais de Carolina, de Maria Alice nesse instante, é que esta dádiva de Deus para vocês, esse presente de Deus para vocês, deve ser recebido não apenas com muita gratidão, mas também com um desejo intenso de ser instrumentos nas mãos de Deus, na educação, no desenvolvimento de sua filhinha. Que Deus os faça instrumentos nas suas mãos. Que essas crianças, e que isso seja verdade na vida delas, possam crescer em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e diante dos homens. Nossa igreja quer ser companheira de vocês nessa caminhada, quer ser aliada de vocês. Por isso, a partir desse instante, nós queremos recebê-las como parte do rol de bebês de nossa igreja. E eu queria convidar a irmã Nancy para fazer chegar às mãos dos pais de Carolina, de Maria Alice, um exemplar da Bíblia do bebê, que deve ser usada por seus pais para ler as histórias da Bíblia para suas filhinhas. Essa é a nossa expectativa, este nosso desejo. E que dessa forma, essas crianças cresçam aprendendo a palavra de Deus desde o início. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. Nós queremos orar ao Senhor nesse instante, colocando estas vidas diante do Senhor, agradecendo a Deus a dádiva, esse presente que Ele nos traz, e colocando essas famílias para suplicar as bênçãos do Senhor sobre elas. Senhor Deus, no momento em que tomamos em nossos braços essas duas crianças, nós os fazemos, Senhor, como teus servos, imensamente gratos pelo dom da vida, gratos pelas alegrias que tens concedido aos pais dessas crianças ao lhes dar este presente. Mas também nós o fazemos, Senhor, certos do teu amor, da tua graça e da tua bondade, para suplicar as tuas bênçãos sobre estas vidas. Que Maria Alice e que Carolina, cuidadas por seus pais, acompanhadas por toda a família, sejam ricamente abençoadas por ti. Que a tua graça esteja sobre elas, que o teu amor as acompanhe em cada um dos seus dias, e que seus pais sejam os preciosos instrumentos teus, a instruir suas filhas nos teus caminhos, sob a promessa da tua palavra de que jamais se desviarão daquilo que têm aprendido desde a sua infância. Abençoa, Pai, estas famílias, supre suas necessidades, derrama da tua graça. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.
fato é um momento de alegria, não é isso? Toda a igreja, toda a família sente-se alegre com a chegada das crianças. E essas crianças crescem em estatura e sabedoria, e agora já com mais idade agradecem a Deus por mais um aniversário. Eu convido o nosso pastor e a irmã Marta para que recebam os aniversariantes da semana. Você já leu o seu nome no boletim, poderá ver aqui à frente, receber da nossa igreja um abraço e um cartão pela passagem do seu aniversário. Enquanto os aniversariantes vêm até aqui, eu relembro alguns nomes pelos quais devemos continuar orando. São eles: a irmã Carminha Albuquerque, a irmã Edinha Melo, Eliane Melo, Lígia Fontes, Sheila Cavalcante, Cleonice Melo, Uda Raiker, Severina Valéria, por duas crianças, Vinícius e Ícaro. Vinícius está com suspeita de leucemia. Ícaro fez uma pequena cirurgia, está se recuperando. Ele é filho de Julieta e Myron, está se recuperando da cirurgia. Elias Vieira, ele é membro da nossa igreja, ele está no hospital à espera de uma cirurgia. Tivemos continuando pelo pastor Ramos Vilarins, pastor Manfred Grellert, pastor Guimarães e pastor Oliveira Araújo. Ele é ex-presidente da Convenção Batista Brasileira e pastor da Primeira Igreja Batista em Vitória do Espírito Santo. A sua situação de saúde é muito complicada. Devemos orar em seu favor, em favor da sua família. Os irmãos Tereza e Fernando Aguiar pedem orações por Cibele, pela restauração da sua saúde. E devemos orar também por Renato Tinoco. Renato é filho dos irmãos Wilson Tinoco e Zizi. Ele sofreu um acidente gravíssimo na África do Sul. Devemos orar pela sua saúde, pela sua recuperação. Ainda devemos orar pelas famílias enlutadas, a família aqui da nossa igreja, de Vilma Souza e família Cabral. No domingo passado, nós demos a opção do pastor Guimarães não vir aqui à frente receber aqui um abraço, né, pela passagem do seu aniversário, mas hoje eu não vou dar essa opção não, pastor. Eu gostaria que o pastor Guimarães viesse aqui à frente, onde vai receber uma lembrança da nossa igreja, pela sua história, que é a nossa igreja, por 26 anos, pastor da nossa igreja, e para essa entrega, eu gostaria que a irmã Neide Abreu fizesse. A história da Capunga está ligada à do pastor Guimarães e vice-versa, e muito nos alegra com a sua presença, a sua disponibilidade de servir. Devemos continuar orando por ele. No momento de oração também, nós devemos lembrar as pessoas que fizeram aniversário de casamento, podem vir aqui à frente e também receber da nossa igreja um abraço. Vamos fazer a oração. Senhor, nós somos gratos pelos teus cuidados sobre nossas vidas. Momentos assim que somos agraciados com a tua presença, com a tua bênção, e às vezes esquecemos de agradecer. Outros momentos que para nós é de aflição, preocupação, mas são momentos que tu não deixa passar despercebido. São momentos que tu está acompanhando e nos confortando e consolando. Nós colocamos nas tuas mãos as vidas dos aniversariantes, que eles reconheçam essa soberania e sejam gratos a ti. Nós colocamos nas tuas mãos
as pessoas que estão enfermas, pedindo a Ti, Senhor, que restaure sua saúde. Dê, Senhor, sempre a oportunidade deles testemunhar do Teu amor. E ainda colocamos nas Tuas mãos as famílias enlutadas, nesse momento de dor, de separação, que a Tua presença seja constante, o Teu consolo, o Teu conforto a essas famílias. Mas de uma forma muito especial nós somos gratos a Ti, pelo acampamento dos adolescentes que aconteceu nesse final de semana, pela proteção, pela direção que foi dada por Ti, e por isso somos gratos. E colocamos nas Tuas mãos a vida do pastor Guimarães, Senhor, reconhecendo em nossos corações a gratidão pela vida dele, por mais um aniversário que Tu concedes a ele. Dá, Senhor, força, saúde e vigor, para que ele continue testemunhando do Teu amor e da Tua salvação. Continua a falar aos nossos corações no decorrer deste culto. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de registrar um lapso de minha parte, quando eu registrei a excelência do nosso ministro de música, que recebeu o reconhecimento com sua aceitação na organização Pi Kappa Lambda nos Estados Unidos, pela excelência do seu curso de mestrado. Eu me esqueci de mencionar que antes do ministro de música Apolônio, o nosso pianista Alisson Queiroz já integrava essa organização também, recebendo sua menção honrosa e a sua inclusão nos quadros dessa organização. Fica, portanto, o registro e também um aviso que no nosso boletim, o aviso sobre o culto de inglês saiu um tanto truncado. Na verdade, a partir deste mês de agosto, nós teremos cultos de inglês nos primeiros domingos de cada mês. No boletim saiu que é a partir do mês de setembro, mas hoje, primeiro domingo do mês de agosto, nós teremos o culto em inglês às 17 horas, como de costume, mas somente neste domingo. No próximo não haverá. Nosso próximo será no primeiro domingo de setembro, 1º de outubro, e assim por diante. Dito isto, convidamos os irmãos diáconos e diaconisas, escalados para este momento do recolhimento dos dízimos e ofertas, um momento em que não apenas entregamos a Deus dízimos, ofertas, mas sobretudo o adoramos através dessa entrega. Que seja um momento de adoração. E neste momento nós lemos no livro de Jó, no capítulo 20, versos 4, 5 e 15, a seguinte mensagem: porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Engoliu fazendas, mas vomitá-las-á. Do seu ventre Deus as lançará. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, da sua tão desejada fazenda, coisa nenhuma reterá. Que nós possamos refletir sobre esta mensagem e que a nossa confiança não seja depositada em bens materiais, mas na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.
Em honra e louvor adoremos na santa presença do Deus Criador. Ergamos a voz, celebremos um cântico novo ao Senhor. Grande Rei majestoso, Pai bendito que veio salvar. Santo é seu nome, reunidos na fé exultemos com as bênçãos gloriosas que vêm da oração, firmados em sua palavra, busquemos servir e amar. Somos vis pecadores, mas em Cristo nós somos irmãos. Vamos sorrir e cantar. Quão maravilhoso é estar nas eternas moradas do bom Salvador. Libertos de toda maldade, da insensatez, do pecado e da dor. Com sinceridade, buscando aprender sua justiça, sua lei, seu querer. Sentimos a paz que restaura a existência e nos enche com vida e poder, vida e poder. A terra e os céus anunciam a intensa grandeza de seu esplendor. Os mares em sua presença, tranquilos se aquietam ao seu comandar. Somos suas ovelhas, Ele é nosso divino pastor. Aleluia, aleluia, santo, santo é o Senhor. Em honra e louvor adoremos o imaculado Cordeiro da cruz. Ergamos a voz, celebremos um cântico em glória a Jesus. Grande Mestre divino, homem Deus, nosso amigo fiel. Santo é seu nome, quebrados em santa humildade, sigamos a trilhos da luz que deixou, convictos de sua bondade, de sua pureza e amor. Em suas mãos carregados, vamos todos servir e amar, juntos sorrir e cantar. Quão maravilhoso é estar nas eternas moradas do bom Salvador. Libertos de toda maldade, da insensatez, do pecado e da dor. Com sinceridade, buscando aprender sua justiça, sua lei, seu querer. Sentimos a paz que restaura a existência e nos enche com vida e poder, vida e poder. A terra e os céus anunciam a intensa grandeza de seu esplendor. Os mares em sua presença, tranquilos se aquietam ao seu comandar. Somos suas ovelhas, Ele é o nosso divino pastor. Aleluia, aleluia, santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor, o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor.
por isso nós devemos honrá-lo sempre, não só com nossos bens materiais, nossos bens intelectuais, nossos bens imateriais, com nossa vida. Nós convidamos a irmã diaconisa Valderese Carvalho Fernandes para orar nesse momento. E lemos no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 12, o seguinte: porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Senhor Deus, nós te somos gratos, Senhor, por todas as bênçãos com que Tu nos tens abençoado. A bênção de estarmos aqui, Senhor, participando desse culto a Ti, Senhor Deus, e provando um pouco do que será aí na glória contigo, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a todos nós, para que sempre tenhamos um coração grato e agradecido a Ti, por tudo aquilo que Tu tens feito por nós, mas principalmente pelo que Tu és, Senhor Deus. E ajuda-nos para que, com essa gratidão, nós tragamos à Tua casa um pouco daquilo com que Tu nos tens abençoado, e que isto seja multiplicado em muitas e muitas bênçãos a todos aqueles que ainda precisam ser alcançados por Ti. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Peço que a congregação se coloque em pé para a leitura bíblica responsiva, palavra de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 11a e 31. E Isaías, capítulo 64, versículo 8. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, a fim de servir e para serdes seus ministros. Agora que vos consagrastes ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas em ação de graças à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas em ação de graças, e todos os que estavam dispostos de coração trouxeram. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Amém. Podem se assentar. Barnabé, homem de Deus. Cantemos 496 do Inário para o culto cristão. Cheio de Deus.
Ouviremos mais uma vez o coro Capunga entoando o Senhor de minha vida e na sequência a mensagem com o pastor Ney Ladeia.
Aproveito para registrar com muita alegria a participação do Coro Capunga no Congresso da Associação dos Músicos Batistas do Brasil, ocorrida na última segunda-feira. O Congresso começou segunda-feira à noite, justamente com o recital do nosso coro, conforme eu havia anunciado no domingo passado, e foi muito bom, foi uma oportunidade muito feliz poder ter a participação deste coro naquele congresso que reúne músicos batistas de todo o Brasil, e tivemos ali a satisfação de participar daquele momento. Nossa gratidão e nossos parabéns a este coro, à sua direção, ao regente, instrumentista da ocasião. Muito obrigado a todos vocês por sua participação. Irmãos, estamos hoje, neste culto, recebendo os nossos adolescentes que retornam de seu acampamento, e esta é a razão pela qual eu gostaria de, na manhã de hoje, refletir um pouco a partir do tema que acompanhou os nossos adolescentes durante esses dias ali. Chamo sua atenção para a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, em seu versículo 4. E conquanto não tenha sido este o versículo empregado ali, mas está relacionado ao assunto e à ênfase que ali foi dada. Segundo Timóteo 2, versículo 4, nós temos a seguinte afirmação do apóstolo Paulo ao discípulo Timóteo: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Na Escritura encontramos diferentes imagens, diferentes formas de ilustrar a vida cristã, de ilustrar nossa caminhada com Cristo. Imagens muito claras que nos ajudam a perceber nitidamente os desafios que nos são apresentados. Algumas vezes encontramos uma ideia mais agrícola, e para aqueles que têm uma origem mais ligada ao campo, é fácil perceber esta associação. Por muitas vezes há referências à semente, à colheita, ao dar frutos, à árvore plantada junto às águas. O próprio Jesus lança mão da imagem da videira e dos ramos para falar de nossa relação com Ele, de nossa conexão com Ele, da necessidade que temos dEle e da impossibilidade de produzir frutos sozinhos. Por outro lado, da demanda, da expectativa que há quanto à produção de frutos. Encontramos muitas vezes esta imagem na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para falar figurativamente de nossa opção por seguir ao Senhor e caminhar com Ele. Outra imagem, algumas vezes encontrada, é uma imagem mais atlética, é a ideia de uma corrida, de uma carreira. Quando o apóstolo Paulo fala aos pastores de Éfeso, ele diz que não tem a sua vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria a sua carreira. Está ali no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, em seu versículo 24. É a imagem que aparece na carta aos Hebreus, e no capítulo 12, versículo 1, nós somos desafiados a correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Algumas vezes há essa ideia de uma corrida, de uma competição de atletismo, como uma imagem também de nossa vida cristã, de nossa caminhada com Cristo. Mas eu queria voltar a atenção para uma outra imagem, que é a imagem de uma batalha, de uma luta. Esta também é uma figura encontrada na Bíblia, tanto no Antigo, mais precisamente no Novo Testamento, ao falar de vida cristã, para mencionar o desafio que temos ao optarmos por seguirmos a Jesus. Os nossos adolescentes estiveram mais próximos dessa imagem, desse conceito, em suas reflexões, desde a quarta-feira à noite, com o pastor Sandrino, que foi o orador daquele acampamento. A imagem era a imagem do soldado. Por isso, o tema proposto para o acampamento, o BOP, Batalhão de Operações Espirituais, na verdade foi lembrado algumas vezes ao falar dessa trajetória, desse desafio que tinham, lembrando que, de acordo com as Escrituras, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue,
Há momento também que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas e fala da carne que luta contra o espírito. Duas ideias estão presentes aqui. Uma delas é a ideia da convocação. Somos convocados a uma batalha. E a outra é a ideia da fidelidade. Por isso a expressão até o fim, presente inclusive, os irmãos devem ter notado na capa do boletim de hoje, em referência ao acampamento, a ideia da fidelidade, a ideia da perseverança. Entendendo que todos nós, conhecendo o Evangelho de Cristo Jesus, estamos de alguma forma engajados nessa proposta e nesse projeto de vida. Eu queria refletir com os irmãos por alguns instantes, a partir das ideias ali propostas, sobre os caminhos que podem ser trilhados para aqueles que estão engajados, ou por aqueles que estão engajados numa proposta como essa, para aqueles que estão envolvidos. E vamos perceber que, da mesma forma como acontece na experiência secular, do envolvimento num batalhão, numa operação ou num exército, nós encontramos em nossa caminhada cristã também os desafios e os riscos de trilhar diferentes caminhos. O primeiro caminho que poderia ser mencionado é o caminho da omissão. Lá no acampamento, os adolescentes foram lembrados do exemplo do apóstolo Pedro, seguidor de Cristo, muito próximo a Jesus, algumas vezes o primeiro a se manifestar, muitas vezes o aparentemente mais ousado e mais corajoso. Deparamos-nos no capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus com um Pedro que reiteradamente nega conhecer a Jesus. Assustado, atemorizado pela prisão de Jesus, pela iminência do julgamento, por se sentir sozinho, acuado pela posição das pessoas que aparentemente desejavam exatamente a morte de Jesus, isso era patente, Pedro opta por esconder sua identidade e não admite e não reconhece que sequer conhece a Jesus. Por 3 vezes Pedro é confrontado e todas as 3 vezes ele nega peremptoriamente qualquer relação com Jesus Cristo. O caminho mais fácil parecia ser o caminho da omissão. Lamentavelmente, a caminhada cristã algumas vezes nos trará também esse desafio. Seremos por vezes pressionados a assumir também uma postura de omissão. É lamentável perceber que muitas vezes o que encontramos em nossos dias é um evangelicalismo nominal, como alguns têm chamado. Uma vida cristã caracterizada pela superficialidade, pela ausência de real compromisso e por um distanciamento entre a experiência religiosa reclusa aos momentos de encontros na igreja e a experiência de vida, do dia a dia, na qual deveria aparecer essa identidade e essa identificação com Cristo, e isso não aparece. A omissão presente em Pedro, que nega conhecer a Jesus, acaba aparecendo na vida de muitos cristãos que negam conhecê-lo, muitas vezes não com uma declaração explícita, mas com uma postura e uma atitude de vida que refletem um absoluto distanciamento do Cristo que deveriam conhecer e até dizem conhecer. Há uma separação incrível e estranha entre a profissão de fé assumida no ambiente eclesiástico e a conduta diária de vida que deveria refletir este relacionamento com Cristo característico daqueles que dizem abraçar o Evangelho. Ao entendermos que o Evangelho não é apenas a confissão de ideias e conceitos, mas a assunção de um compromisso pessoal com Cristo, nosso modo de ser e de viver deveria refletir isto. E Jesus é muito claro, ao lembrar aos seus seguidores que o relacionamento com Ele teria que ter grau de profundidade claro. Não apenas um grau claro de profundidade, mas também um nível alto de compromisso. As palavras dele, por vezes, são duras. De acordo com Lucas 9, versículo 23, ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me.
Em outro momento, ele chega a falar daqueles que ameaçam segui-lo, mas não assumem um compromisso pleno. E diz no capítulo 9, versículo 62, apenas alguns versículos adiante: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É bem verdade que algumas vezes somos pressionados a ser omissos. Quantas vezes a omissão parece ser a posição mais cômoda, a posição mais segura e, para alguns, a posição mais fácil de se justificar. Logo depois do desastre da Copa do Mundo, ou da seleção brasileira na Copa, circulava nas redes sociais uma piada com a imagem de um dos jogadores de ataque, não vou dizer o nome até porque todo mundo vai saber quem é, mas de um dos jogadores de ataque da seleção brasileira, condenado pelo desastre da seleção, dizendo: mas estão me acusando de quê? Eu não fiz nada. Exatamente esse o problema. É exatamente esse o problema. A omissão sempre nos guarda a alternativa do tentar se defender. Eu não fiz nada. Pedro não poderia ser acusado de nada enquanto sustentasse a ideia de que não conhecia Jesus, de que não o seguia, de que não estava com ele. Até então ninguém poderia provar sua conexão com Jesus. Talvez por isso algumas vezes sejamos tentados a trilhar o caminho da omissão, achando que esse seria o caminho mais fácil. Mas é sem dúvida o caminho mais cômodo, o caminho mais conveniente. E quantas vezes nós até encontramos a mensagem do Evangelho e a abraçamos, mas é como se os outros aspectos de nossa vida pudessem permanecer inalterados, como se o restante de nossa história e trajetória e conduta pudessem permanecer os mesmos, quando a palavra de Deus nos diz que não é assim e não pode sê-lo. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós precisamos nos despir do velho homem e nos revestir de um novo homem. A experiência com Cristo terá que ser transformadora. Não é por acaso que Jesus diz que isso é novo nascimento, é nascer de novo, é uma nova proposta de vida, obviamente diferente da proposta anterior. Mas sempre conviveremos com o risco da omissão. Soldados convocados, engajados, mas omissos. Há um outro caminho que pode ser trilhado, ainda mais preocupante. Ao lado do caminho da omissão, sempre haverá o caminho da corrupção. Haverá sempre o caminho do desvio. E aqui um outro exemplo pode ser evocado, como o foi, de um outro seguidor de Jesus. Esse muito frequentemente lembrado por nós, chamado Judas Iscariotes. De acordo com o capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus, a partir do versículo 14, um dos 12, que fique claro que era um dos 12, do círculo de apóstolos, do círculo mais próximo de Jesus, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vos-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava a oportunidade para o entregar. Judas se corrompe, Judas é corrompido. Talvez ainda mais grave que a postura da omissão é a postura da corrupção. E na vida cristã há pelo menos duas formas pelas quais esta corrupção se manifesta. Uma delas é pela própria apostasia. E nós temos que conviver com isso. Desde o Antigo Testamento, este mal é mencionado, por exemplo, no livro de Josué, capítulo 22, versículo 16. A própria congregação, a própria multidão dizia: que transgressão é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? A rebeldia, a apostasia, o distanciamento do Senhor, algumas vezes é encontrado ao longo da história do povo de Israel. No Novo Testamento isso aparece principalmente na carta aos Hebreus. E a preocupação do autor da carta aos Hebreus é justamente essa. No capítulo 10, a partir do versículo 23, ele diz: retenhamos firmes
a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. O distanciamento, o esfriamento, a apostasia, o abandono já era uma realidade presente, não apenas na história do povo de Israel no Antigo Testamento, mas na própria história da igreja primitiva. No início da história da igreja já havia aqueles que com o tempo, por alguma razão, arrefeciam, permitiam que seu ânimo se esfriasse e se distanciavam. Às vezes com diferentes desculpas, diferentes propostas. Ainda hoje há quem seja usado pelo inimigo para defender a tese e levantar a bandeira de que eu posso ser cristão sem a igreja. Que linda teoria! Ainda não conheci nenhum. Que linda teoria, quem salva é Cristo, não é a igreja, verdade absoluta. Mas não conhecia alguém que tenha conseguido viver e desenvolver a vida cristã distante da igreja de Cristo. A igreja de Cristo não foi estabelecida sem razão, nem por acaso, por engano de Jesus ou como uma alternativa apenas, mas como uma agência sua, onde a sua mensagem seria transmitida, mas onde o seu povo seria amadurecido, aperfeiçoado, edificado, onde a fraternidade cristã seria vivida, onde o amor poderia ser melhor conhecido e aprendido, e onde esse amor pudesse ser demonstrado aos outros. A igreja de Cristo é, sim, o instrumento e o meio através do qual a vida cristã pode ser vivida e pode ser experimentada. A apostasia, no entanto, já acontecia desde o início da história da igreja. Mas o outro problema não é a apostasia, mas o pecado. E na mesma carta aos Hebreus, no capítulo 12, mencionei já há pouco o texto em que a ideia de que devemos correr a carreira que nos está proposta, o autor diz no meio desse versículo 1, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Conviveremos permanentemente com a tentação. Adolescentes, jovens, adultos, idosos, conviveremos permanentemente com as investidas e iniciativas do inimigo para nos corromper, para nos contaminar, e nenhum de nós está isento disso, nenhum de nós está imunizado quanto a isso, mas conviveremos permanentemente com isso. E há alguns problemas graves nas tentativas do inimigo, quero só mencionar rapidamente. O primeiro dos problemas é a atração. O pecado sempre nos é apresentado como algo atraente. Os caminhos tortuosos sempre serão apresentados como mais atrativos. A corrupção sempre aparecerá como uma ideia interessante e sedutora, sempre, inevitavelmente. Provavelmente para Judas, que começaram a seguir a Jesus, mas perceberam que aquele Jesus ia acabar sendo preso. Para Judas, que tinha expectativas de uma grande revolução social. Para Judas, que tinha expectativa de que Jesus se tornasse o grande rei, libertando o povo do Império Romano. De repente, aquela expectativa começou a se mostrar frustrante, e aparecem as 30 moedas como algo muito mais interessante e muito mais promissor do que continuar seguindo a Jesus. Não tenha dúvida, todas as vezes em que o pecado e a tentação surgirem em sua vida, surgirão de forma sedutora, surgirão muitas vezes de forma disfarçada, muitas vezes com a tentação o inimigo já providencia uma boa desculpa para cairmos nela, e nós então seremos impulsionados e induzidos à corrupção, atração. Mas há um outro problema presente na sedução do pecado, que é a pressão. Pressão. Ninguém se corrompe sozinho. Ninguém se corrompe sozinho. A corrupção acontece sempre a partir de uma pressão do ambiente, a partir de uma pressão do meio. Foi muito curioso ouvir o pastor Sandrino falar sobre as pressões externas,
lembrando uma ocasião em que na cidade de Maceió ele resolveu ir com a esposa assistir a um jogo do Sport, time pelo qual torce, mas por conta de dificuldade de informação na entrada do estádio, acabou indo parar no meio da torcida do CRB, né? E ele disse que não teve jeito, na hora do gol do CRB ele teve que pular com todo mundo e fazer festa com todo mundo e ser levado pela turma no meio de todo mundo, embora contrariado por dentro. É difícil agir diferente da multidão. É difícil caminhar sem ser pressionados e induzidos a fazer o que todos estão fazendo. É difícil viver a vida cristã em uma sociedade que abandona os valores e princípios cristãos. Em uma sociedade que muitas vezes ridiculariza os princípios e valores que deveriam nortear a nossa vida e o nosso comportamento, mesmo diante da constatação clara de que o abandono desses valores é uma rota suicida e a sociedade tem se destruído, é cada dia mais difícil ser fiéis e leais com toda a pressão exercida sobre nós. Que o digam os adolescentes, que o digam os jovens, ainda mais pressionados que os adultos em relação a isso. É difícil ser correto, honesto e digno num ambiente marcado pela corrupção. Tenho ouvido muitas vezes confissões ou declarações das dificuldades enfrentadas por irmãos nossos que muito mais próximos e muito mais envolvidos com os meios administrativos e políticos da sociedade brasileira sentem a dificuldade de permanecer honestos, leais, sinceros e fiéis com todas as pressões exercidas. É verdade que é cada dia mais difícil para uma empresa permanecer honesta e fiel em todos os aspectos, porque as pressões são gigantescas. É difícil não se corromper por conta da atração exercida pela corrupção e pela tentação, pelas pressões existentes ao nosso redor. Mas eu queria mencionar uma terceira dificuldade que encontramos, que é a progressão. A corrupção não acontece de forma abrupta, não acontece de uma hora para outra, ela vai acontecendo. O pecado não ocupa a nossa vida de maneira instantânea, ele vai ocupando espaços. E vamos cedendo aos poucos em coisas aparentemente inocentes, em coisas e aspectos aparentemente inofensivos. E nós vamos baixando a guarda, nós vamos permitindo que a nossa vida seja pouco a pouco atingida por esse desvio. E quantas vezes nós temos servos de Deus a se contaminar? Os irmãos acham que Judas Iscariotes era um camarada irrepreensível até o dia em que as moedas foram oferecidas? Não. Voltem um pouquinho para o capítulo 12 do Evangelho segundo João. Ali nós temos a narrativa de um momento quando Jesus, 6 dias antes da Páscoa, foi a Betânia. Ali estava Lázaro, aquele que ele havia ressuscitado. Prepararam uma ceia, Marta servia, Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria então tomou um arrátel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhes os pés. Encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? E o evangelista João, quando escreveu isso, já conhecendo o caráter de Judas, já depois da traição, interpretou aquele gesto e disse, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. É possível que naquele momento Judas não fosse conhecido ainda. É possível que o seu caráter e o seu comportamento ainda não fossem conhecidos das pessoas, principalmente dos outros 11 apóstolos. Mas Judas não se corrompeu no momento da traição de Jesus. O amor ao dinheiro já vinha ocupando espaço em seu coração há algum tempo.
a prioridade do dinheiro já tinha um espaço em seu coração há algum tempo. E a porta foi se abrindo para que o desastre fosse maior. O que nós descobrimos ao longo de nossa história é que um abismo chama outro abismo. E pouco a pouco, o pecado começa a ocupar espaço em nossas vidas. Ah, irmãos, quantas vezes tenho me entristecido e chorado ao ouvir histórias de pessoas que pouco a pouco se deixaram envolver pelas tentações e seduções e chegam a um instante em que o prejuízo é tremendo. Deus sempre nos oferecerá a possibilidade da restauração, mas quantas vezes os prejuízos já são imensos. Sofrimento para a nossa vida, sofrimento para a vida das pessoas que nos amam, sofrimento para outros que estão ao nosso redor. Porque muitas vezes o pecado vai nos corrompendo lentamente, e nós vamos permitindo que a vida seja destruída por nosso inimigo. Mas a parte do caminho da omissão, ou do caminho da corrupção, eu queria lhes propor um outro caminho, que é o caminho da luta. E aqui um outro apóstolo pode ser mencionado. Esse merece destaque porque, de acordo com o Evangelho segundo João, no capítulo 19, a partir do versículo 25, junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Havia um discípulo presente ao lado da cruz. Havia um discípulo fiel, e tão fiel que Jesus lhe confiou a sua mãe. Àquele discípulo, Jesus pôde confiar o cuidado com a sua mãe. O nome do discípulo não é mencionado por motivos óbvios. O discípulo presente à cruz é o mesmo autor do Evangelho. Mas a verdade é que aquele discípulo permaneceu fiel. Jesus fora preso, o que vinha pela frente era assustador e ameaçador. E apesar disso, ele não temeu estar ali ao lado da cruz. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, e não lerei todo o texto em virtude do tempo, ele fala de sermos convocados para uma luta. Apresenta ali com riqueza de detalhes uma armadura com a qual podemos estar melhor preparados para esta luta. Fala do cinto da verdade, fala da couraça da justiça, fala dos pés calçados com a preparação do evangelho da paz, fala do escudo da fé, fala do capacete da salvação, fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A nos lembrar que em nossa caminhada com Cristo fomos convocados sim para uma batalha, uma luta que, como diz claramente no versículo 12, não é contra a carne nem contra o sangue, não lutamos contra pessoas. Lutamos contra as tentativas do inimigo de nos destruir, de nos distanciar do projeto de Deus, seja pela omissão, seja pela corrupção. A verdade é que nós somos desafiados a enfrentar esta luta. Seremos, sim, muitas vezes induzidos a ser omissos. Seremos, sim, muitas vezes tentados a permitir que nossa vida seja contaminada pelas armas do inimigo. E seremos induzidos a desobedecer ao nosso Senhor e a abraçar os nossos próprios caminhos e os nossos próprios desejos. Mas é possível permanecer firmes.
É possível permanecer firmes nessa trajetória e é possível caminhar com a convicção de que a fidelidade do Senhor para conosco deve ser nossa referência, mas também nossa fonte de força para que nós também sejamos fiéis. O Deus que, de acordo com a palavra de Deus, pelejará por nós. O Deus que tomará a nossa luta. O Deus que nos suprirá das forças e dos recursos e das condições necessárias. O Deus que permanentemente caminhará ao nosso lado. O Deus que será nossa fonte de inspiração, mas também de alento. O Deus que restaurará o nosso ânimo quando isso for necessário. O Deus que renovará as nossas forças quando nele esperarmos. E o Deus que nos galardoará, o Deus que nos premiará todas as vezes em que nossa fidelidade a ele se manifestar. Só para mencionar um outro seguidor de Cristo, o apóstolo Paulo, ao se aproximar do final de sua vida e de sua trajetória, escreveu a Timóteo. E na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, já uma das últimas coisas escritas ao seu servo e discípulo Timóteo, o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora Paulo olhava para o futuro com a certeza de que havia uma coroa que lhe estava reservada. Somos conclamados a viver a vida cristã não de forma superficial, mas de forma plena. Somos convidados a seguir ao Senhor não de forma desleal, mas com fidelidade. Somos convidados a seguir ao Senhor, certos de que, vencida esta carreira, a coroa da glória nos está reservada. A vida cristã pode com perfeição ser comparada a uma batalha. Uma batalha na qual, de acordo com as Escrituras, o Senhor pelejará por nós. Mas Ele espera encontrar em nós compromisso e fidelidade. Eu queria convidá-los a todos a curvarem sua cabeça nesse instante. Queria convidar nesse instante os adolescentes para virem aqui à frente. Os adolescentes que participaram do acampamento. Nós vamos terminar este culto com a presença deles aqui. Enquanto eles se aproximam, estamos de cabeça baixa. Eu gostaria que cada um de nós conversasse com Deus, lembrando-se que cada um de nós foi convocado pelo Senhor. E uma vez abraçando o Evangelho que nos foi proposto, nós somos convidados a segui-lo fielmente. Talvez tenhamos que reconhecer e admitir que algumas vezes fomos omissos, que algumas vezes a nossa conduta não reflete esse compromisso com Cristo, que algumas vezes temos permitido que nossa caminhada no mundo, no dia a dia, tem se distanciado do que é nossa proposta de vida feita diante do Senhor. Eu queria que nós pedíssemos perdão por nossa omissão. Perdão pelas vezes em que deixamos de agir em conformidade com o nosso compromisso de vida. Pelas vezes em que deixamos de agir em conformidade com aquilo que Cristo fez por nós e com aquilo que Cristo espera de nós. Ou talvez o nosso problema seja algumas áreas de nossa vida em que o inimigo tem conseguido conquistar espaço e tem nos corrompido. Talvez nossa conduta não seja absolutamente sincera em todas as áreas da vida e em todos os nossos relacionamentos. Talvez nossa conduta não seja absolutamente honesta em todas as áreas de nossa vida e em todas as nossas atividades. Talvez nossa vida não seja pura e limpa diante do Senhor. Eu queria que a gente também orasse ao Senhor agora, dizendo ao Senhor que nos perdoe os nossos pecados, as falhas,
e que não permita que o pecado ocupe espaço crescente em nossa vida, mas que nos protejamos cada vez mais, que revestidos da presença de Deus nos cuidemos mais, que o Senhor nos ajude a ser vitoriosos sobre a tentação, sobre as pressões, sobre as seduções da vida. Finalmente eu quero que nós oremos ao Senhor agora dizendo que nós abraçamos o compromisso que Ele nos propõe. Nós queremos ser fiéis, fiéis até a morte. Quer isso implique ser fiéis ao longo de toda a nossa existência, quer isso implique em ser fiéis ao ponto de morrer. Que sejamos fiéis até a morte, porque aquele que nos convocou esteve pronto a dar a sua vida por nós, e Ele nos assegura a vitória. Vamos orar. Pai querido, Tu conheces o nosso coração, Tu conheces a nossa vida, e ainda que outros não nos conheçam tão bem, Tu sabes quais os aspectos de nossa vida em que temos sido omissos. Tem nos faltado compromisso. Tu sabes quais os aspectos de nossa vida em que temos sido frágeis e permitido que o pecado ocupe espaço em nossa vida. Eu quero te pedir nesse instante, Senhor, que Tu nos perdoes. Nos perdoes nossa fragilidade, que nos perdoes as vezes em que temos permitido que a sedução do mundo nos envolva. E nós queremos que Tu nos resgates de nossa omissão, fazendo-nos servos comprometidos, envolvidos na Tua obra e no Teu reino. Queremos ser instrumentos nas Tuas mãos para que outros sejam abençoados através de nós. Pedimos, Senhor, que Tu nos perdoes os nossos pecados e que Tu purifiques o nosso coração. Tu retires de nossa vida aquilo que não Te agrada, Pai. Que Tu restaures a nossa história. Que sejamos dignos, Pai, do Evangelho que abraçamos, de tal forma que as pessoas Te conheçam melhor através de nossas vidas. Nós aceitamos, Senhor, o desafio de Te seguir, tomando a cada dia a nossa cruz, lançando mão do arado sem olhar para trás. Aceitamos o desafio de Te seguir até a morte. Como servos fiéis a Ti, recebe a nossa adoração e age em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este grupo que aqui se encontra, que participou durante todo esse tempo, sob a liderança do nosso irmão Vitor, este grupo aprendeu e cresceu muito, sem dúvida, durante esses dias. E como eles não podem compartilhar conosco tudo o que receberam, nesse instante, eu queria pedir ao nosso irmão Cláudio Vitor que nos dirigisse nesse instante, em que juntos aprenderemos com eles o tema, a divisa, o hino, que foi seu hino oficial, cantado durante esses dias, reflexo do compromisso que tem assumido com o Senhor. Estamos com corações gratos diante de Deus, por tudo que Ele tem feito por nossas vidas, nas vidas de cada adolescente aqui, e realmente muito motivados a perseverar, a continuar e resistir até o fim. E agora eu quero convocar os adolescentes e toda a igreja aqui, possamos falar juntos, de posse do seu boletim. Você pode nos acompanhar e nós vamos dizer com muita convicção o nosso tema. Vamos juntos? Até o fim. Mas por que até o fim? Então leremos então a divisa. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Ele os manterá firmes até o fim. Nós vamos ser guiados por dois adolescentes cantando este hino, mas toda a igreja pode nos acompanhar.
possa querer. Existe algo que eu desejo mais. É o que arde em meu coração. Eu quero ser fiel até o fim. De tudo que eu possa querer, existe algo que eu desejo mais. É o que arde em meu coração. Eu quero ser fiel até o fim e honrar a aliança que tu tens comigo, custe o que custar, tomar a minha cruz e te seguir, ser fiel. Eu quero ser fiel, eu quero te seguir até a cruz e ser fiel. Eu quero ser fiel, eu vou te seguir e ser fiel até o fim. Amém. Vamos todos ficar de pé. Ao chegar ao final deste culto, eu quero reiterar nossa gratidão a Deus por esse lindo grupo de adolescentes que aqui está, pela vida desses jovens. Quero agradecer a Deus a liderança desse trabalho, nosso Ministério de Educação Cristã, os demais ministérios da igreja que atuaram conjuntamente nessa atividade. Dizer que o nosso coração se alegra em ver esse lindo grupo aqui à frente. Quero agradecer a toda a equipe. Os irmãos percebem alguns adolescentes meio fora de faixa, é porque são da equipe, né? É a turma que trabalhou no acampamento. Na verdade, eu quero agradecer a esse pessoal, o apoio, o trabalho, o empenho, a dedicação e a satisfação com que eles trabalham. Dá gosto ver isto, ver a alegria que há no seu coração e que transborda. Nós estamos chegando ao final deste culto. Hoje à noite estaremos juntos aqui para a celebração da Ceia do Senhor. Teremos a participação hoje do pastor Feliciano Amaral, que estará conosco, também participando do culto de hoje à noite. Nós queremos contar com toda a igreja presente neste culto de celebração da Ceia do Senhor. Quero registrar mais uma vez a presença do nosso amigo Bill Lambert conosco, ele que tem liderado equipes de norte-americanos, tem trabalhado nos últimos 14 anos no Brasil e por 18 vezes já veio ao Brasil trabalhando em construção de templos, com equipes, um trabalho extraordinário. E ele retorna à América hoje à noite. Nós agradecemos mais uma vez a sua presença entre nós e louvamos a Deus por sua vida, a bênção que ele tem sido para os batistas brasileiros, particularmente no estado de Pernambuco. Nós vamos orar ao Senhor, depois da oração e da bênção. Vou pedir aos adolescentes permaneçam aqui à frente. Nós iremos orar silenciosamente ao som do pós-lúdio, os pastores iremos à porta e aí sim poderemos deixar este santuário. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.